Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais um dia que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos para o nosso culto de oração e pregação da palavra. Como você bem sabe, neste formato nós nos reunimos às 19h30 em uma sala virtual de oração e agora abrimos as Escrituras para ouvirmos a exposição do texto sagrado. E nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 5. O segundo livro da Bíblia, Gênesis, depois Êxodo, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 13 do capítulo seguinte, o capítulo de número 6. Êxodo, capítulo 5, a partir do versículo 22, assim nos diz a palavra do Senhor. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nos concede de estarmos juntos para, ó Deus, cultuarmos a Ti, levantando as nossas vozes em oração, ó Deus, oferecendo a Ti sacrifícios de louvor e adoração ao Teu nome. E nesta hora, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco através desse texto, revelando-nos, Senhor, iluminando os olhos do nosso entendimento, abrindo o nosso coração, para que nós possamos compreender de forma mais clara e profunda as verdades mostradas, reveladas aqui, nesse grande ato triunfal de libertação do teu povo Israel. Ó Deus, de resgate, de redenção do teu povo, lá da escravidão no Egito. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a olharmos esse texto e enxergarmos de forma mais clara a Tua obra em nossas vidas e a missão para o qual o Senhor nos separou. Ó Senhor, que nós possamos ser fiéis à Tua palavra e tudo aquilo que fizermos seja para a Tua glória, conforme a Tua vontade. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos e minhas irmãs, nessa nossa série de mensagens com base em textos do Antigo Testamento, que apontam para a revelação do plano salvador, restaurador de Deus para as nações do mundo e o seu cumprimento em Jesus Cristo, nós temos, assim, vez por outra, voltado a esse evento que marcou a história de Israel e serviu de modelo para a redenção do povo de Deus desde então. Trata-se do Êxodo, ou a saída de Israel do Egito em direção à terra prometida por Deus, Canaã, em um acontecimento muito importante para a história da redenção. Vejam que Jacó era filho de Isaque, que foi filho de Abraão, e Jacó era também chamado de Israel. Daí os descendentes de Jacó serem conhecidos como o povo ou a nação de Israel. Jacó chegou ao Egito séculos antes desse evento que nós lemos aqui, narrado no início do livro do Êxodo. Jacó e a sua família foram recebidos em condições assim muito diferentes dessas em que o povo que vivia nessa época, quando Moisés foi chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus e ir falar aos israelitas e ao faraó, que era o rei do Egito. Naquela época de Jacó, José, seu filho, tinha se tornado o braço direito do faraó. E então José trouxe para junto de si o pai, os irmãos, os sobrinhos, toda a família, para ficar debaixo da sua proteção ali no Egito. Mas vejam que depois de 400 anos, os israelitas passaram a ser tratados de forma hostil pelos egípcios. Os israelitas foram escravizados, oprimidos, tratados com preconceito e debaixo de tirania. Israel passou a uma vida amarga debaixo de cruel escravidão. Até que Deus chamou Moisés e seu irmão Arão para que falassem ao faraó, ordenando que ele libertasse Israel e deixasse o povo ir adorar ao Senhor fora do Egito. Moisés obedeceu a Deus e foi falar com o rei do Egito. Mas o faraó se mostrou resistente à voz de Deus. Aumentou a sua opressão sobre o povo, tornou o trabalho dos israelitas ainda mais difícil e debaixo de espancamento. E ainda acusou os israelitas de fazerem corpo mole, de serem preguiçosos. E é neste ponto que começa o texto que nós lemos no início dessa mensagem. Quando Moisés então questiona Deus dizendo assim, em outras palavras: olha, Senhor, eu fui ao faraó como me foi ordenado, obedecendo a ti. Falei sobre o Senhor com este homem, em teu nome falei com ele, mas desde então esse homem tem tornado a nossa vida pior, muito mais difícil. E até agora eu não vi o Senhor fazer coisa nenhuma para nos libertar. O que está acontecendo, Senhor? É quando então o Senhor Deus garante a Moisés que o faraó será obrigado a libertar Israel. As circunstâncias ficarão tão difíceis para os egípcios que o faraó, na verdade, expulsará Israel, mandará o povo embora dos seus domínios. É quando o Senhor relembra a Moisés a história da aliança firmada por ele com Abraão, com Isaque e com Jacó. Relembra a Moisés como ele tinha se revelado aos patriarcas como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, e que agora ele se revelaria de forma mais clara ao povo de Israel como o Senhor, ou Yahvé, ou então Jeová, como traduzido para a nossa língua. O Senhor relembra a Moisés a sua santa promessa de dar à descendência de Abraão a terra de Canaã e que agora tinha chegado o tempo e a hora dessa promessa ser cumprida. Então, o Senhor diz que ouviu o lamento dos israelitas escravizados, oprimidos pelos egípcios, e que tinha se lembrado da sua aliança com os patriarcas de Israel. E a palavra usada aqui no versículo 5 como lembrar, não tem o sentido assim de alguém que se esqueceu de algo, mas sim o sentido de alguém que está agora empenhado em cumprir o que tinha prometido no passado. Deus ouviu o lamento de um povo oprimido, discriminado e tratado com extrema crueldade. Por isso o Senhor prometeu libertar Israel da tirania política, da opressão econômica e da discriminação social.
Veja aí comigo novamente os versículos 6 a 8 do capítulo 6. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. E aqui nós vemos que no início e no fim deste trecho da mensagem de Deus aos israelitas, ele se identifica dizendo: eu sou o Senhor. Isso mostra então que o Êxodo foi assim a forma triunfal de Deus se revelar a Israel. Como nos diz o versículo 7, ele escreve, o Senhor falando a Israel: então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus livrou o povo do trabalho opressor e da escravidão por meio de uma ação que exigia o braço forte dele em favor de Israel. E isso para que este povo fosse libertado de um poder tirano, para ser colocado debaixo do senhorio de Deus. Israel ganharia uma nova terra, a posse de uma terra para chamar de sua, uma pátria. E nessa descrição do próprio Deus sobre as suas ações em favor de Israel, se destaca a palavra que traduz o Senhor como o resgatador do seu povo. Veja aí comigo o versículo de número 6, onde nós lemos Deus dizendo: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão, e veja aí, e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero explorar o significado do êxodo de Israel e a sua relação com a ação redentora de Jesus Cristo em favor de quem ele veio dar a sua vida. Eu quero mostrar que o quanto o entendimento adequado do êxodo é capaz de nos direcionar para uma ação missional, assim mais afinada com a revelação bíblica. Eu quero mostrar como o propósito de Deus ao redimir Israel tem relação com a redenção e com a missão dada a nós por Jesus Cristo. E para isso, eu quero começar destacando e explorando o significado da palavra que Deus usou para se descrever como o resgatador de Israel. A palavra utilizada aqui, no versículo de número 6, é a mesma utilizada para quando uma pessoa desempenha o papel de redentor em favor de alguém. Esta redenção, ela tem a ver com as relações econômicas e sociais da pessoa que é resgatada ou redimida. É a palavra usada para descrever uma transação comercial em que alguém recupera para outra pessoa algo que foi perdido por uma medida legal, como em uma ação de confisco de bens. Esta palavra também é usada para descrever quando alguém compra a liberdade de outra pessoa que até então estava escravizada. Vejam vocês que aqui no livro do Êxodo, no capítulo 15, no versículo 16, está registrado que o Senhor comprou a liberdade de Israel da escravidão ao Egito. E isso ilustra bem esse sentido da redenção promovida por Deus em favor do seu povo. Só que na cultura israelita, esse papel de resgatador ou redentor era desempenhado especialmente por um membro da família, da pessoa beneficiada com esse resgate, com esta redenção. Era um membro da família que agia em favor de um parente que tivesse passado por uma dificuldade financeira tão grande, tão grave, que levou essa pessoa a ter de perder uma propriedade, ou então até a própria liberdade, ao ponto de se oferecer e se submeter à escravidão para quitar as suas dívidas. O parente resgatador, então, pagava o preço para que a terra fosse devolvida a esse membro da sua família.
Ou esse redentor pagava pela libertação do seu membro de família que não teve outra saída senão oferecer a si mesmo como escravo para pagar as suas dívidas. Esse papel de resgatador também era desempenhado por um parente que tinha um membro da família assassinado. E assim, ele assumia a responsabilidade de perseguir o culpado pelo crime para que então a justiça fosse feita. Havia ainda mais uma situação em que o resgatador era chamado à responsabilidade moral ou até mesmo legal de prover um herdeiro a um irmão que morria sem deixar descendentes. Daí então, o redentor era um parente próximo que agia como protetor, como defensor, como vingador ou resgatador em favor de outro membro da sua família, especialmente em situações de ameaça, de pobreza ou de injustiça. Não é difícil, então, a gente imaginar que esta ação de redenção, de resgate, tinha ali os seus custos, que exigiam preço, que envolvia o comprometimento de recursos financeiros e até, certa medida, o sacrifício pessoal do parente resgatador. E aqui, em Êxodo capítulo 6, nós lemos que o Senhor Deus é o resgatador de Israel. Deus é o redentor do seu povo, o redentor de Israel. Isso significa, então, que a relação de Deus com Israel é tão íntima e pessoal como a de um parente humano, como a de um familiar, como a de um membro da família que age em favor do seu parente como resgatador, como redentor. Quando a gente lê aqui no versículo de número 6, o Senhor dizendo: eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Isso descreve a ação de Deus em favor de Israel, fazendo tudo o que fosse necessário para proteger e resgatar o seu povo, para livrar Israel da opressão, da escravidão e fazer justiça em relação ao seu povo. E aqui no versículo 7, quando nós lemos o Senhor dizendo: eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Nós percebemos aqui como, meus irmãos e minhas irmãs, Deus se identifica então com Israel. Agora vejam, percebam que quando Jesus declarou que não veio dar a sua vida, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E quando o apóstolo Paulo escreveu que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, em Colossenses 1, versículos 13 e 14, ambos, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, tinham em mente a ideia e a imagem de Deus, agindo como resgatador, como redentor do seu povo. Essas são descrições do êxodo do povo de Deus, realizado por Cristo em favor dos crentes. O apóstolo Paulo também escreveu que Deus nos perdoou todas as transgressões e cancelou, vejam vocês, a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado, ouça, os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, versículos 13 a 15. E aqui o apóstolo Paulo aponta para a ação de Deus em Cristo, no perdão de transgressões, no cancelamento de uma dívida e na derrota de inimigos espirituais por meio da cruz. Mas vejam que essas são imagens que descrevem o êxodo dos cristãos em termos espirituais. Jesus é o Salvador, o Redentor, o resgatador de quem se arrepende e nele crê. A sua morte na cruz e a sua ressurreição marcam a vitória dele sobre os inimigos espirituais, sobre o diabo e seus demônios.
estes que exerciam domínio, controle e um poder escravizador sobre pecadores e pecadoras. Mas o poder do Evangelho, da mensagem da cruz, foi capaz de derrotar a tirania desses poderes espirituais e libertar quem se arrepende e crê em Jesus Cristo. Certamente, essa é uma visão bíblica do êxodo cristão. Essa libertação de natureza espiritual. Mas vejam vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que eu fui assim persuadido a enxergar de forma mais plena essa obra redentora de Cristo à luz desse modelo aqui descrito no êxodo de Israel, da sua escravidão, da sua saída do Egito. E eu devo isso ao autor deste livro aqui que eu quero lhes apresentar, chamado A Missão de Deus, desvendando a grande narrativa da Bíblia, de Christopher Wright. Esse livro tem me servido de orientação nessa série de mensagens do Antigo Testamento que apontam para a obra de Cristo na salvação de pessoas em todas as nações do mundo. E o que eu li aqui me mostrou como que o êxodo de Israel serve de modelo para a nossa ação missional, para a nossa ação como igreja nesse mundo. Porém, nós devemos, assim, perceber de forma mais completa essa ação redentora e resgatadora de Deus na história de Israel, para que a gente possa atuar de uma forma mais coerente com a revelação bíblica em nossa ação missional hoje. Não é nada difícil a gente perceber a ligação entre o êxodo de Israel e o êxodo cristão por esse aspecto espiritual. E foi assim que eu sempre interpretei o êxodo de Israel à luz da obra de Cristo. Mas vejam vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que é inegável que o êxodo de Israel envolveu não só o aspecto espiritual. Ainda assim, o fim, o propósito, o objetivo maior de Deus ao agir em favor de Israel foi de natureza espiritual. Isso pode ser visto aqui. E eu peço você que abra comigo o capítulo 3. Capítulo 3 aqui do livro do Êxodo e leia comigo aí na sua Bíblia os versículos 18 até o de número 20. Diz assim: as autoridades de Israel o atenderão. Vejam, Moisés tinha sido ordenado por Deus para ir falar com as autoridades do povo israelita. E aí no versículo 18 nós lemos: as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias. Ou, veja aí, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. A mensagem ao faraó era para que o povo de Israel fosse libertado a fim de oferecer culto a Deus, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, longe do Egito. O faraó, diante disso, se mostrou assim resistente. Ele ignorou a palavra do Senhor, ele se recusou a reconhecer que Deus é o único Deus, que o Senhor é o único Deus, seja no Egito ou em qualquer outro lugar da terra. Mas as pragas levaram então os deuses do Egito a uma exposição vergonhosa. As pragas foram colocadas, lançadas por Deus, para lançar ao ridículo os deuses adorados no Egito, por exemplo, o deus Sol ou então o próprio rio Nilo. E também foram utilizadas para revelar quem é o Senhor, o verdadeiro Deus, não só ao faraó, como também a Israel. E veja aí comigo, então, a respeito disso, o capítulo de número 9, aqui do livro do Êxodo. Capítulo 9, e leia aí na sua Bíblia, junto comigo,
os versículos 13 até o de número 16. Capítulo 9, versículo 13. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão e ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Vejam então, meus irmãos e minhas irmãs, que o propósito de Deus era que Israel saísse para lhe prestar culto e também, por meio das pragas, mostrar que ele é o verdadeiro Deus e assim as nações, as pessoas em todo o mundo, ouvindo essa história, o reconhecessem como Deus de toda a terra, que o nome do Senhor fosse proclamado como verdadeiro Deus. Veja também comigo agora o capítulo de número 10, os versículos 1 e 2, como o propósito de Deus era também se revelar ao povo de Israel. Capítulo 10, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim, vocês, Israel, saberão que eu sou o Senhor. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Êxodo tinha um propósito de levar o conhecimento de Deus a Israel e ao Faraó, a Israel e ao Egito, e também a todas as nações, em toda a terra, a todo mundo. Fosse por meio da bênção sobre Israel e as nações, aqueles que se arrependessem, crescem, fosse por meio do juízo sobre o Egito, ou então, entre as nações, aqueles que se mostrassem tão resistentes, tão duros de coração e tão obstinados como o Faraó. O Senhor agiu em favor de Israel, para levar o seu povo ao conhecimento dele e para que Israel pudesse lhe prestar culto. Mas vejam que, como nós lemos aqui no capítulo 9, no versículo de número 13, a palavra que foi traduzida aqui na nossa Bíblia NVI, com sentido de Israel ir prestar culto ao Senhor, também pode ser traduzido assim em outras Bíblias: deixe o meu povo ir para que me adore. Então, a palavra como traduzida como prestar culto também pode ser entendida como adorar a Deus. Mas ouçam, ou então pode ser assim traduzida: deixe ir o meu povo para que me sirva. E aí, no fundo, o êxodo foi a libertação de Israel do serviço ao Faraó para que Israel pudesse servir a Deus. Israel clamou para que fosse liberto desse serviço, dessa escravidão ao Faraó, o rei do Egito. Mas a mesma palavra é usada para descrever o culto, a adoração e o serviço a Deus. O Senhor não tinha em mente apenas a libertação de escravos, mas a constituição de adoradores dele. E vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o quanto isso é importante para nós entendermos a mensagem e o modelo de libertação, de resgate e redenção promovido por Deus aqui no Êxodo de Israel. Mas nós não podemos ignorar que neste processo de redenção e resgate realizado por Deus, Israel também experimentou a libertação da opressão de natureza política, econômica e social a que estava submetido no Egito. Deus prometeu tirar Israel da ocupação de uma região concedida ao povo, mas que tinha se transformado
em um gueto no Egito, para levar então Israel a uma terra boa e próspera e dar ao povo uma escritura de propriedade desta terra em Canaã. Deus ouviu o clamor de um povo oprimido. Por meio do seu juízo contra o opressor e da sua graça e misericórdia para com o oprimido, o Senhor se faria conhecido em todo o mundo. Seu nome seria proclamado em toda a terra por meio do êxodo, da história da saída de Israel do Egito. Daí, uma vez que fica clara a ação de Deus em favor de Israel, a fim de mudar a história desse povo, de libertar a nação da opressão política, econômica e social, há quem olhe para esta ação de Deus e defenda que o papel missional da igreja hoje deve ser voltado para a ação libertadora de gente que vive em opressão no mundo. Então, enquanto alguns enxergam o êxodo de Israel como um modelo de libertação espiritual, e tão somente isso, sem levar em conta as dimensões de natureza política, econômica e social da narrativa da ação de Deus aqui, há quem dê uma atenção tão exagerada a ponto de pensar que a libertação política, econômica e social é o ponto final da ação da igreja nesse mundo. A ponto de colocar isso como foco da ação missional da igreja no mundo. E daí, se alguém crer em Jesus, isso vai ser considerado um bônus da ação humanitária, da ação social, da ação da igreja a fim de promover a libertação de injustiças, da opressão e da violência social. Só que o Êxodo mostra as duas coisas. Mostra Deus agindo tanto para transformar a realidade política, econômica e social de Israel, quanto para transformar a vida espiritual do povo. Mostra tanto a libertação de uma opressão social, quanto a libertação espiritual do povo. Mostra tanto a redenção do serviço a um tirano, quanto a redenção de Israel para o serviço ao Senhor, para o serviço a Deus. Então, o que a gente aprende aqui com o êxodo de Israel, como um modelo para o êxodo cristão, é que essas duas realidades elas devem andar de mãos juntas, de mãos dadas o tempo todo na ação missional da igreja. Não há outro meio, e a gente não pode ignorar, dispensar isso, não há outro meio para levar a libertação espiritual às pessoas, senão por meio do evangelismo, da pregação do evangelho. A evangelização, a pregação das más notícias de grande condenação de pecadores e das boas notícias de grande salvação por meio da fé somente em Cristo, é o meio pelo qual Deus liberta pessoas da escravidão ao pecado e ao diabo. E esse é o maior problema da humanidade. Ele é um problema de natureza espiritual. Vejam que ricos e pobres estão debaixo do mesmo tipo de opressão espiritual, estão condenados igualmente à morte eterna, sem que se arrependam e tenham fé em Jesus Cristo, o recebendo como Salvador e Senhor das suas vidas. E assim como Deus libertou os israelitas de um poder opressor, maligno e desumano, é por meio do Evangelho de Jesus Cristo que pessoas são libertas do poder opressor de seus inimigos espirituais, que são tiradas do domínio das trevas, são redimidas pelo perdão dos seus pecados, como escreveu o apóstolo Paulo no livro, na sua carta aos Colossenses. Mas, de forma semelhante ao que Deus fez no êxodo de Israel, a igreja hoje não pode fechar os seus olhos para a tirania política, para a exploração econômica dos mais frágeis, dos mais destituídos de educação e formação. A igreja ela não pode fechar os olhos para a corrupção em todos os níveis sociais, políticos, jurídicos, para o sofrimento dos pobres, para a violência e a brutalidade que comumente é dispensada aos que vivem nas periferias,
para as ações que discriminam as pessoas por quem elas são ou então pela classe social em que elas se encontram. Meus irmãos e minhas irmãs, é certo que a transformação espiritual das pessoas é o que pode promover a busca pela verdade, a prática da justiça, mas enquanto o reino de Deus não for estabelecido neste mundo fisicamente, a igreja deve agir naquilo que lhe couber para diminuir os efeitos do pecado, da depravação total da humanidade, em desfavor de outras pessoas, em desfavor daquelas pessoas que são alvo da nossa ação missional. A igreja, ela não deve agir em favor dos oprimidos, sem se importar se alguém vai se decidir ou não em depositar a sua fé em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida. Nem a igreja pode se dedicar à ação social apenas ignorando ou dispensando ou não tratando com a devida importância se uma igreja será plantada ou não através dessa ação social. A igreja ela deve unir essas duas coisas sem omitir nenhuma delas. A igreja deve unir essas duas coisas, a pregação do evangelho e a sua ação social nesse mundo, sem omitir nenhuma delas. Nós precisamos entender que o êxodo de Israel foi realizado com base nas promessas de Deus, aliança feita a Abraão. E isso é importante para que a gente não confunda as coisas, nem se perca nas nossas ações missionárias. O êxodo de Israel foi realizado com base nas promessas de Deus, aliança com Abraão. E daí então a gente percebe que desse modo o êxodo de Israel mostra aspectos que lhes são próprios, exclusivos, e não foram repetidos por Deus na história da salvação. Vejam, Deus não libertou todos os oprimidos de todos os povos ao longo do tempo. Vejam que havia escravos cristãos no tempo dos apóstolos. E também muita gente foi perseguida, foi condenada à morte injustamente por um Estado tirano, cruel e opressor. Mas nós devemos perceber que, assim como o êxodo de Israel tinha como propósito libertar o povo da escravidão ao faraó, para que esse povo fosse então prestar culto, fosse adorar, fosse prestar serviço a Deus, nós devemos perceber que toda a ação social da igreja hoje deve ter como propósito maior levar o conhecimento de Deus aos oprimidos, tanto política, econômica e socialmente, quanto espiritualmente. Assim como Israel foi resgatado da escravidão para entrar em aliança com Deus e se submeter a Deus, a igreja deve atuar na sociedade hoje, não no sentido de levar pessoas a uma liberdade que vai deixá-las assim independentes, autônomas, para decidirem como bem querem viver. A igreja ela deve atuar de modo que as pessoas sejam levadas ao conhecimento do Evangelho, este que promove a libertação e o resgate de pessoas de um senhor errado para o devido senhor. Vejam, a pregação do Evangelho é a libertação tanto do indivíduo em relação a si, quanto desta pessoa que vive oprimida pelo diabo e seus demônios. Isso porque a liberdade na Bíblia significa liberdade para servir a Deus. A liberdade na Bíblia significa liberdade para servir a Deus. As ações humanitárias da igreja, elas devem ser conciliadas com o evangelismo e com o discipulado. Porque sem isso nós não teremos uma missão integral, completa e bíblica. Daí então, se nós abriremos as portas e as dependências da igreja para um curso pré-vestibular, pré-ENEM, dedicado a pessoas sem recursos para isso, se nós usaremos os nossos serviços para ajudar a comunidade ao entorno, se nós levaremos
comida para aqueles que estão desprovidos de alimentos, para aqueles que perderam aí os recursos financeiros por conta da ajuda do Estado. Meus irmãos, seja lá o que nós viermos a fazer, agir em favor de menores de rua, abandonados, aqueles que vivem nas praças, aqueles que usam drogas e estão perdidos nesse mundo, seja lá o que fizermos, nós não podemos esquecer que o evangelismo e o discipulado devem andar de mãos dadas com essas nossas ações. Agora percebam que a ação de Deus no êxodo de Israel, como o resgatador e o redentor, serviu de modelo para as relações entre os israelitas, para as relações humanas naquela sociedade, para o estabelecimento do resgatador, do papel de resgatador e de redentor em uma família. Percebam também que Israel deveria olhar ao redor e agir com graça e misericórdia em relação àqueles que fossem mais necessitados entre eles. Ouça o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 a 19. O Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. E daí vejam então vocês que este povo que desfrutou deste grande benefício da intervenção redentora de Deus, da libertação, da discriminação política, da exploração econômica, da violência social, deveria agir como Deus agiu em favor deles e agir desta forma em relação a outros, fossem da sociedade israelita, fossem estrangeiros. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, este povo passou a permitir que todas essas mazelas, todo esse veneno contaminasse a vida na sociedade israelita. O povo de Israel passou a agir com opressão, com injustiça em relação aos seus e com discriminação em relação aos de fora. A corrupção espiritual dos israelitas se expressava em ações injustas, opressoras e discriminatórias. Daí, o que começou com o êxodo terminou com o exílio do povo de Israel. O que começou com o êxodo, a libertação, a saída de Israel do Egito, terminou com o exílio, com a saída de Israel da terra prometida para fora. O que prova que o problema mais profundo de Israel era o mesmo que aflige todo o restante da humanidade, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas que estão me ouvindo. O problema mais profundo de Israel era o mesmo que aflige toda a humanidade. A própria rebeldia pecaminosa, a dureza de coração, a cegueira para com a bondade e a graça comum de Deus, e mais ainda para com a graça especial, redentora de Deus por meio de Jesus Cristo, que é anunciada com a pregação do Evangelho. É por rejeitarem e fazer o que Deus requer, é por não temer ao Senhor, é por insistir em andar em seus próprios caminhos, ao invés de amar, servir, obedecer, andar nos caminhos de Deus. É por isso que a humanidade vive em desarmonia, longe da fraternidade, condenada à morte eterna. Deus lançou sobre Israel um juízo tão grande, ou até a gente pode enxergá-lo como maior do que aquele lançado ao Egito séculos antes, no Êxodo, agora no exílio de Israel. Mas os profetas anunciaram que Israel seria restaurado por Deus depois desse exílio. Só que este restabelecimento de Israel, a sua terra,
nada mais era do que o símbolo da maior necessidade daquele povo, que era o restabelecimento a Deus. A história mostra que o problema da humanidade não é, no fim das contas, de natureza, de ordem econômica, nem educacional, nem política, nem social. Então, meu amigo, minha amiga, perceba que seja lá qual for a sua condição social e econômica, seja lá qual for a sua formação educacional, ou então a sua consciência política, qualquer esperança de transformação que você deseja para si ou para outros, acabará frustrada se não for acompanhada da transformação da sua vida por meio do arrependimento e da fé em Cristo e também da transformação dessas pessoas a quem você tanto quer bem por meio do arrependimento e da fé em Cristo também. Por mais nobre que seja o seu desejo por justiça, por liberdade, por autonomia pessoal, por direitos sociais, o que a sua alma mais precisa e o que mais importa para a sua vida e de outras pessoas é que a graça e a misericórdia de Deus alcance você e todas as demais pessoas nesse mundo. O que foi anunciado pelo escritor do Salmo 85, quando ele tratava no seu texto sobre a salvação de Deus, só pode ser alcançado por meio da fé em Cristo. E daí então você poderá finalmente dizer, como o escritor do Salmo 85, que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Por isso, meu amigo, minha amiga, arrependa-se hoje e creia em Cristo. O receba como Salvador e Senhor da sua vida. E nós que já experimentamos essa ação resgatadora e redentora de Deus em Cristo, que nós possamos perceber que a fé sem obras é morta, assim como a missão sem compaixão e justiça é biblicamente deficiente. Que nós venhamos a entender que a ação social sem o evangelismo é tão deficiente quanto o evangelismo sem ação social. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos missionais em nosso bairro e em favor daqueles que estão ao nosso alcance, para a glória de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra ministrada a nós por meio da exposição deste texto. Pai eterno, nós pedimos que nós, como igreja ali no bairro de Olaria, nós possamos ser uma igreja missional, uma igreja evangelizadora e discipuladora, e também uma igreja que se envolve com a nossa sociedade ao redor, que abre os olhos para as necessidades, para, ó Deus, as dificuldades dos nossos amigos, vizinhos, moradores, de perto e de não tão perto assim, Senhor. Usa-nos para que nós possamos ser relevantes no nosso bairro nesse sentido, mas que nós, ó Deus, não só vejamos as coisas por este ponto de vista, que nós sejamos pessoas que conseguem combinar, ó Deus, a ação social da igreja com a evangelização e o discipulado de pessoas. Envia-nos, Senhor, para onde o Senhor nos quiser, para onde o Senhor quiser nos usar como instrumentos em tuas mãos. Ó Pai, dá-nos direção, abre os olhos da nossa liderança, dos nossos irmãos e irmãs. Ó Deus, que essas necessidades possam ser enxergadas por nós e que o Senhor nos use, ó Deus, para sermos bênção neste mundo. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, e que teu nome seja glorificado e proclamado, Senhor, através da ação missional da nossa igreja. Nós oramos nesta noite e te pedimos, ó Deus, usa-nos para a tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém.
Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Medite nesta palavra, ore, busque a Deus em favor, para que o Senhor use a você, a mim, a nossa igreja, como em uma ação missional, redentora e resgatadora, levando o Evangelho e nos preocupando com as necessidades dos oprimidos ao nosso redor. Tenha uma excelente semana, que Deus o abençoe e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.